Então vamos nessa, pessoal. Na aula passada nós vimos uma primeira técnica de integração, né? A integração por substituição, né? Ou mudança de variáveis, né? Nós fizemos vários exemplos, né? Terminamos a aula calculando integrais, né? Através desse método. Na aula de hoje, poderia já ir para um outro método, sei lá, fazer integração por partes, por exemplo. Mas para não ficar assim uma sequência de só métodos, só técnicas, né? Achei melhor a gente fazer uma aula com algumas aplicações. Tá legal? Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho sobre trabalho. Acho que a maioria já vai ter visto isso, tá? Mas é uma aplicação interessante, né? A maioria daí faz Física 1, né? Então provavelmente já viu isso daqui. Mas a gente vai reforçar, tá? Então vamos lá. Quando a gente tem um deslocamento, vamos pensar em um movimento retilíneo, né? Unidimensional. Unidimensional. Digamos que ocorreu um deslocamento a partir de uma força que tem uma intensidade constante, né? Qual é o trabalho, né? Como a gente pode definir o trabalho realizado por uma força constante a força constante? Bom, a gente tem lá um deslocamento, né? Digamos que tem um deslocamento ao longo desse eixo, né? Você tem a posição dada por uma função φ, tá? Então, a posição vai ser dada por uma função φ de t. Imagina que você teve um deslocamento aqui, olha, de um ponto Azão, que era a posição no instante Azinho, por exemplo, até um ponto Bzão, que é a posição no instante Bzinho, tá? E aí, digamos que você tem a força, uma força constante. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial, né? Sendo constante, o que ela tem? Ela tem um módulo de intensidade. Vamos admitir que a força é paralela aqui, ela está apontando na mesma direção aí do movimento. Tá legal? Se não for, você projeta, né? Vamos supor que você tem uma força constante e você queria definir o trabalho realizado por essa força sobre um corpo no deslocamento de A para B, né? O deslocamento de φ de A para φ de B. Como é que é, pessoal? Como é que é dado esse trabalho? Digam aí para mim. Deixa eu ver se vocês estão afiados. Como é que se calcula esse trabalho? Então, se tem uma força constante, o que importa é esse Fzão, né? Você tem um deslocamento aqui do A para o B. Como é que se faz essa conta? Como é que se define esse trabalho? Todo mundo sabe isso? Nesse caso, uma força constante mesmo. Isso. Você pode definir assim, olha, o trabalho da força. Vou chamar só de W, tá? Vai ser F, que é a intensidade da força, vezes o deslocamento, que aí vai dar Bzão menos A, B menos A, né? Que é justamente o... Certo? Ou seja, esse segmento aí, B menos A. Tá certo? É a força vezes o deslocamento. Bom, aí vem a pergunta. E se nós considerássemos uma força que é variável, né?
Ou seja, porque a força depende apenas da posição depende apenas da posição. Então, ela varia, não é mais constante. Então, vamos pegar a força, ela vai ser agora uma funçãozinha vezes, né? Esse vetor aqui está dando a direção desse eixo, então o que importa é a intensidade. Tá? Estou admitindo que depende da posição. Em cada ponto a força tem um valor diferente. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, só para a gente ter alguma... Exemplo, vamos pensar na... Lembra da lei de Hooke? A lei de Hooke diz o seguinte, você pega aqui uma mola, você tem uma mola, você vai prender uma massa aqui, né? Bom, a gente vai pegar um eixo. Supor que aqui você está na posição de repouso, tá? Então, eu vou definir o zero, a origem, como sendo essa posição de repouso. Isso vai ser o zero, a posição zero, tá? Bom, se você fizer aí ou uma compressão, ou você esticar ou comprimir essa mola, né? Se fizer algum tipo de deslocamento aí, tá? Você pode associar aqui no eixo um certo X, certo? Então, o que diz a lei de Hooke, pessoal? O que ela diz? Vocês conhecem a lei de Hooke? Qual é a força elástica exercida pela mola quando ela sofre uma compressão ou uma distensão? Exatamente, né? Então, a lei de Hooke diz que para pequenos deslocamentos, claro, né? Se você tiver um deslocamento muito gigante, você vai deformar completamente a mola, vai perder as propriedades dela, né? Mas para pequenos deslocamentos, a lei de Hooke diz que a força elástica, a força da mola, né? A força exercida pela mola após o deslocamento X, né? Não precisa nem escrever isso. Força exercida pela mola, dependendo do X, dependendo do deslocamento, é dada por... A figura já está dizendo aí que o X é justamente o deslocamento que você está fazendo, né? Ou você está esticando ou você está comprimindo. É dada por... Então, eu vou pegar o f de x como sendo menos k vezes x, tá? Onde k, então, ela é proporcional ao deslocamento, né? Onde essa constante de proporção, esse k, é uma constante que depende da mola, certo? Depende da mola. Uma observação. Por que essa constante negativa aqui, né? Por que essa constante negativa? Eu falo, olha, vou desenhar só o eixo agora. Você já sabe que o eixo está posicionado dessa maneira, né? Vou ficar desenhando a mola, vou desenhar só o eixo. Por que essa constante negativa, né? Se você pegar um x aqui, imagina que você pegou um x positivo, né? Ou seja, significa que você esticou a mola, você puxou a mola, certo? Para onde vai estar a força, pessoal? A força da mola. A força da mola vai estar apontando em qual sentido? No do eixo, no sentido do eixo ou no sentido oposto? Bom, a força da mola está para a esquerda, no sentido oposto, certo? Vou fazer aqui um vetorzinho vermelho para indicar a força, tá? Então, é o que você vai ter aqui, né? Você vai ter esse cara dando um número negativo quando você está com x positivo, certo? Significa que você está apontando no sentido oposto do eixo. Se você pegar por outro lado o x do lado esquerdo, a força da mola vai estar para onde, pessoal, nesse caso?
Bom, vai estar para cá, né? Vai estar apontando no mesmo sentido do eixo, né? Que é exatamente o que ocorre, olha. Quando você tem um x negativo, você vai juntar com esse positivo aqui o resultado da positiva, ou seja, a força está no sentido do eixo. Não deu para entender porque esse sinal de menos aqui, que aparece na lei de Hooke, a força da mola ela tem esse caráter restaurador, né? Vou pensar aí que é uma força restauradora, ela tenta empurrar de volta para a posição de equilíbrio, né? Aqui é uma força restauradora. Se você esticou, ela vai puxar. Se você empurrou, se você comprimiu, ela vai tentar te empurrar de volta para o zero. Tá legal? Então tá aí o exemplo de uma força, né, sobre um eixo que depende apenas da posição. Tá legal? Força da mola. Então, voltando aqui ao trabalho. Voltando ao trabalho. Como eu poderia definir o trabalho de uma força que depende da posição, né? Como definir o trabalho de uma força desse tipo, né? De uma força que depende da posição. Bom, aí você pode pensar assim, olha, vou fazer de uma maneira. Você pode pensar assim, olha, pegar aqui esse eixo é o eixo espacial, onde está havendo movimento, tá? E eu vou pegar, vou chamar aqui novamente, lembrando, sigma de t vai ser a posição no instante t. Então, o que eu posso fazer é, eu vou pegar aqui ó, um intervalo de tempo, digamos que um intervalo de tempo que eu estou estudando. Então, isso aqui é um intervalo de tempo, tá? Então, o deslocamento vai ocorrer aqui, olha, do ponto Azão, né, que é a posição no instante Azinho, até o ponto Bzão, que é a imagem do ponto Bzinho, tá? Para um T qualquer aqui, você vai estar num X qualquer aqui, né? Que é a imagem, é a posição no instante T. Tá legal? Bom, uma maneira de você... Deixa eu apagar isso para não atrapalhar. Uma maneira de você definir esse trabalho seria fazer o seguinte, olha. Você poderia pegar esse intervalo de tempo, que pode ser longo, dividir ele em vários pedacinhos. Então, a gente podia fazer uma partição desse intervalo AB. Podemos tomar uma partição. Né? Vamos pensar em partição regular mesmo, tá? No intervalo AB. No intervalo de tempo, né? Então, você tem lá o T0, que é o Azinho, o T1, o T2, e assim por diante. Até o último, que é o Bzinho, tá? Então, vou dividir. Vou fazer aqui só para a gente ter, então, meu T0, que é o A. Aí vem aqui o meu T1, meu T2. Certo? Até o meu TN, que é o B. Dividir. Aí eu falo assim, olha, para cada subintervalo, deixa eu fixar um aqui, só para a gente ter alguém para a gente se guiar. Cada subintervalinho de tempo, eu posso olhar para a imagem disso e falar, olha, associado a esse intervalinho de tempo, eu tenho aqui um pequeno deslocamentozinho, né? Digamos que é o TI menos 1 e o TI. Então, aqui você teria o φ de TI menos 1 e o φ de TI. Pequeno deslocamentozinho. Certo? Então, para cada subintervalo de tempo, né? TI menos 1, TI, você tem um pequeno deslocamento associado, né? Um pequeno deslocamento associado, que é
pequeno deslocamento associado, que é simplesmente o sigma de TI menos sigma de TI menos 1. Um deslocamentozinho. Repara o seguinte, pelo teorema do valor médio, vê se você concorda, isso dá a derivada em um certo instante aí no meio, vezes o comprimento do intervalo, que é o ΔT. Né? Vamos lembrar que o ΔT aí, se eu tomei a partição regular, o ΔT é simplesmente o comprimento do intervalo dividido por N. Isso aqui é o teorema do valor médio. Todo mundo concorda com isso? Então, um pequeno deslocamentozinho aqui pode ser escrito dessa maneira. Todo mundo concorda? Para algum TI, né? Onde TI, estrela, é um pontozinho no intervalo. Certo? Isso é o pequeno deslocamento. Aí você fala assim, olha, se eu pegar essa partição muito fina, neste pequeno intervalinho de tempo, eu posso pensar que neste pequeno trechinho a força não mudou muito. Tudo bem, ela depende da posição, mas se você pegou um intervalo realmente pequeno, esse deslocamentozinho é muito pequenininho. Então, você pode pensar que ali, entre esses dois pontos, a força não mudou muito. Você pode aproximar ali a força como se fosse constante. Então, você pode dizer assim, olha, nesse pequeno deslocamento, podemos considerar a força próxima de uma força constante. É uma aproximação, né? Aí você fala assim, então escolhe o valor da força em algum pontinho aqui dentro, né, do intervalo. Aí você fala, você pode pegar o valor da força justamente associado nesse ponto aqui, olha, que é a imagem do T estrela. Lembrando que o T estrela está aqui embaixo. Então, você olha a posição nesse instante T estrela e pega a força, o valor da força aqui em cima. Então, o que acontece? Você poderia aproximar o trabalho da força neste intervalinho, tá? Então, vou chamar o trabalho aí de WI, tá? É o trabalho realizado nesse pequeno deslocamentozinho ali. Ele poderia ser aproximado por o valor da força neste ponto Você fala, mas a força não varia? Aqui varia, mas esse intervalo é muito pequenininho. Então, admite que a força aqui é próxima do valor da força nesse ponto. Vezes o deslocamento. Bom, mas o deslocamento a gente já viu aqui. Olha, o deslocamento pode ser escrito assim. Tá legal? Então, você fala, o trabalho, então, nesse pequeno intervalinho, nesse pequeno deslocamento aí, associado ao intervalo TI menos 1 TI, pode ser aproximado por isso aqui. Logo, o trabalho realizado, ele pode ser aproximado por um somatório, né? Em vez de considerar só esse intervalinho, eu vou fazer o mesmo em cada subintervalo, depois somo tudo. Né? Então, vou dizer assim, olha, o trabalho que eu estou procurando, esse trabalho, repara, o trabalho aí, ele depende da força, né? Claro. Depende, a princípio, né, do deslocamento aí, né? Então, esse trabalho que eu estou procurando, ele pode ser aproximado um somatório, né? Um somatório dessas coisinhas. Um I de 1 até N. Ei, caramba, faltou coisa aqui. Faltou aqui o sigma'. Tá? Beleza? Estão acompanhando, pessoal? Digam aí, por favor.
Tranquilo? Então você fala, tá, isso seria uma aproximação para o trabalho. Você fala, olha, você dividiu em pequenos pedacinhos e obteve uma aproximação para o trabalho fazendo esse somatório. Se você quiser definir, então, exatamente o que seria o trabalho, você pode tomar como sendo o número que surge no limite, certo? Fazendo o n tender a mais infinito. Então, definimos, então, o trabalho. O trabalho fazendo o n tender a mais infinito, né? Então, você define esse trabalho aí, da força F nesse deslocamento, como sendo... O que acontece quando eu faço o n tender a infinito? Isso é uma soma de rima, não é, pessoal? Repara, se você olhar para essa soma de rima, isso aqui tudo, olha, é como se fosse uma função g calculado em TI estrela, certo? Então, é a soma de rima de uma certa função g. Quando você fizer o n tender para infinito, isso vai para uma integral, concordam? Concordam que isso vai para uma integral? Então, isso vai para a integral dessa função g, certo? Vai para a integral de a até b. Quem é a função g? Vê se você concorda comigo que é essa daqui. Isso aqui seria o g de t. Vê se você concorda comigo. Esse carinha todo aqui seria o g de t. Tá certo? Você pegou a soma de rima da g, passou o limite, surgiu isso daqui. Tá? Repara que, do ponto de vista dimensional, olha, aqui você tem a velocidade, vezes um deslocamento infinitesimal, vezes um intervalo de tempo infinitesimal. Então, isso aqui faz o papel de deslocamento infinitesimal com a força e você está somando tudo, né? Fazendo a integral disso tudo. Então, isso tem dimensão, de fato, de trabalho. Todo mundo está acompanhando? Digam, por favor, se vocês estão entendendo bem a conta aí. Tranquilo, Lucas? Tranquilo? Então, beleza. Então, repara. No primeiro momento, definindo as coisas dessa forma, parece que o trabalho que a gente está tentando definir aí depende da maneira como o deslocamento se deu, né? Eu tinha F, eu tinha o trabalho, a força, né? Sendo dependente apenas da posição, né? Ela dependia apenas da posição, tá ali na direção do eixo. Você veio aqui do ponto Azão até o Bzão. E aí eu defini o trabalho dessa maneira. Olhando para cá, dá a sensação que esse trabalho depende da forma como você se deslocou. Você pode vir para cá devagarzinho, você pode vir rápido, você pode vir um pouco, voltar para trás, depois andar de novo, certo? Então, tem várias maneiras de você sair daqui e chegar aqui. E o trabalho da maneira que eu defini parece que depende dessa maneira, depende do sigma, depende da função posição, certo? Pergunta, será que depende mesmo? O que vocês acham? Será que de fato depende? Supondo que a força só depende da posição. O que vocês acham? Será que realmente esse trabalho vai depender da forma como você andou, né? Se você andou muito rápido, se você andou devagar, o que vocês acham? Aqui eu queria fazer uma aplicação da mudança de variável que a gente viu na aula passada. Lembra da mudança de variável? Não tinha? Então, estou supondo, lembra? Vou fazer aqui uma mudança de variável para você perceber uma coisa. Aula passada, tá? Quando você olha para esse trabalho, chama ele só de W, tá? Primeiro momento. Ele depende, a princípio, depende da função, claro, da força e da maneira como você se deslocou, né? Mas ele foi definido assim. Vamos pensar aqui do ponto de vista da mudança de variável. Olha para cá, olha. Não tem uma substituição te chamando aqui? Não tem uma substituição te chamando aqui? Você fala assim, olha, fazendo x é justamente a variável espacial, né? Fazendo x como sigma de t, quem é dx? O dx é o sigma' dt, certo?
O que a gente obtém? O que a gente obtém quando faz essa mudança de variável? O trabalho fica assim, olha, vê se você concorda. Bom, ele é definido dessa maneira, né? Pelo menos foi a maneira que a gente começou definindo. Mas fazendo a mudança de variável, olha, onde tem o x, onde tem o sigma, eu vou botar o x. Então vai ficar f de x. Isso aqui é o dx. Certo? Bom, aí eu pergunto, quando o t estiver no azinho, onde é que vai estar o x? Bom, o x vai estar no azão, certo? Que é o sigma de A. Lembra da mudança de variável? Quando o t vale bzinho, quem vai ser o x? Bom, vai ser o bzão. Ou seja, o trabalho pode ser definido também, quando a função depende apenas da posição, dessa maneira. Concordam? Que é a mesma coisa? Digam aí, por favor, se vocês entenderam. Todo mundo acompanhou? Mudançazinha de variáveis. Então, o que já está dizendo aqui? O que você está dizendo aqui? Bom, o trabalho não depende. Olhando para cá agora, você vê que ele não depende da maneira como o deslocamento se deu. Se você foi rápido, se foi devagar, se foi e voltou. Não depende aqui. Não depende. Na primeira observação, né? Observação. Como, no fim das contas, o trabalho ficou dado dessa forma, ou seja, a variável do tempo nem aparece mais. Aqui é tudo espacial, né? Tá? Vemos que, nesse caso, o trabalho não depende da maneira como o deslocamento ocorreu, certo? Da forma como o deslocamento se deu. Não depende da função sigma. Mas apenas da posição final, e da posição inicial. De fato, né? Por quê? Imagina que essa função é contínua. Imagina que essa função f é contínua, a função que define a força. Se ela é contínua, ela vai ter uma primitiva, não vai? Suponha que a força seja contínua. Ela não vai ter uma primitiva? De fato, olha. Vou pegar assim, se U, chamar de menos U, tá? Se menos U, você vai entender por quê, é uma primitiva para f, ou seja, U' dá menos f, né? O que diz o teorema fundamental do cálculo? Você tem uma primitiva para essa função, e a gente sabe que existe, pelo menos no mundo das ideias, né? Sabe que às vezes é difícil exibi-la, mas ela existe, né? Então, o trabalho vai ser dado como a primitiva. Não, então, é menos U que é primitiva, né? Então, vai ser a primitiva em B menos a primitiva em A. Então, isso dá U em A menos U em B. Tá? A gente vai chamar essa função U de potencial, tá? Nesse caso, U é chamado função ou energia potencial, né? Função potencial. Ou seja, o trabalho, cara, realmente só depende é a variação do potencial do ponto Azão no ponto Bzão, né? A variação do potencial. Então, só depende do ponto inicial do ponto final. Porque você pega aí um potencial qualquer, o trabalho é calculado dessa maneira. Tá todo mundo acompanhando?
Todo mundo? Então, nesse caso, a gente diz que essa força é conservativa, né? Você tem uma força que só depende da posição quando você tem uma dimensão só, né? Então, nesse caso, em que a força só depende da posição, só depende. Uma coisa contínua que só depende da posição, né? Dizemos que a força é conservativa. Tá? Vocês vão ver depois no curso de cálculo 3, por exemplo, que quando você está no espaço, mesmo quando você tem um campo, uma força que só depende da posição, isso não significa que ela é conservativa. Lá você tem uma outra condição, né? Ser conservativo significa lá exatamente que existe, esse campo é gradiente de uma função, né? Como se tivesse uma primitiva, né? Mas lá você vai ver que, para que de fato o trabalho só dependa do ponto inicial e do ponto final, ou seja, que de fato a força seja o gradiente de uma função potencial, você precisa de uma condição extra, tá? Aqui, em uma dimensão, se você tem uma força que só depende da posição e é contínua, você vai ter, de fato, um potencial para ela, você vai ver que o trabalho só depende da variação desse potencial. Tá legal? Bom, você pode me dizer aí algum tipo de força que não é conservativo, que não dependa apenas da posição? Você consegue pensar aí em alguma? Só para a gente não ficar só com... mais clássico de todos, o atrito, né? Por exemplo, né? Uma força dissipativa. Por quê? Imagina que você teve um deslocamento do A até o B. A força de atrito não depende só do cada ponto, né? A força não varia só com um ponto, ela varia com a velocidade também, né? Certo? Depende da maneira como você passa, depende também da velocidade. Portanto, é claro que ela depende da função sigma. Se você está indo devagar, se você está indo rápido, a força de atrito é diferente. Deu para entender? Então, é óbvio que ela depende da maneira como você se deslocou. Tá certo? Quando você está com um caso conservativo, não depende. Não aparece mais a sigma de T, não aparece aqui. Tá claro, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, dessa ideia de conservativo, né? Quando você tem se você tiver, vamos supor que a força, de fato a força resultante, né, a força responsável pelo movimento, seja uma força que dependa apenas da posição, né? Que depende apenas da posição. Então, qual é a outra maneira que vocês conhecem de definir o trabalho, hein? Bom, você já viu que o trabalho é dado pela variação aqui dessa função potencial, né? Qual é a outra maneira que vocês já ouviram falar que você pode definir o trabalho? Como variação do quê? Você pode ver o trabalho também como uma variação da energia cinética. Vocês já viram isso? Exatamente. E como é que você pode, do que a gente fez agora, chegar na variação da energia cinética? Bom, por isso eu estou supondo que a força aqui é a força resultante, tá? É a força que realmente define o movimento, tá? Então, o que a gente tem? Pela lei de Newton, se você tem a posição, se a posição do corpo aí é dada por
φ de t, né? Então, o que diz a lei de Newton? Que a força é dada pela massa vezes a aceleração. Concorda? Todo mundo concorda com isso, né? Então, significa que a força que a gente está calculando lá na posição x qualquer, numa posição x qualquer, é dada pela massa vezes a aceleração. Como é que eu posso escrever a aceleração se a posição é dada por sigma, pessoal? Como é que eu escrevo a aceleração? Se a posição em cada instante é sigma de t, quem é a aceleração? Segunda derivada, exatamente. Logo, o que seria o trabalho, né? A gente viu que o trabalho, por um lado, ele é dado pela integral de Azinho até Bzinho, né? Pensando aquele deslocamento, estou pensando naquele deslocamento no instante de tempo entre Azinho e Bzinho, né? Então, a gente definiu esse trabalho assim, certo? Certo? Primeira forma como a gente definiu, tá? Então, eu vou trocar, olha. Então, esse cara pode ser reescrito assim, integral do instante Azinho até o instante Bzinho. Esse cara vai dar massa, sigma 2 linhas de t, sigma linha de t dt. E aqui eu posso melhorar, quer ver? Olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o m para fora. Eu vou só trocar a ordem para ficar... Tem uma coisa que está aparecendo aí que vai ficar muito fácil você me responder. Eu quero fazer outra mudança de variáveis aqui, olha. Olha para cá. A velocidade é sigma linha, não é? Vê se você concorda comigo. Fazendo. Se eu chamar de v o sigma linha, introduzir essa nova variável. Quem é dv? dv está justamente aparecendo aqui, né? dv é o sigma 2 linhas dt. Então, o que a gente obtém? Eu trabalho... Vamos lá, vamos mudar a variável. Virou m, integral, vamos lá. Aqui vai virar v dv, certo? E vamos lá, olha, quando t for igual ao azinho, aqui você vai ter a velocidade em azinho. Eu vou chamar de v de azinho, tá? Certo? É a velocidade em azinho, ou seja, é sigma linha calculada em a. Vou chamar de v azinho. Tá legal? E quando t for igual a b, você vai ter o sigma linha de b. Vou chamar isso de velocidadezinha em b. Certo? Então, eu troquei essa integral por essa. Todo mundo acompanhou? Diz para mim como é que eu calculo isso agora, pessoal. Como é que se calcula isso? Estou integrando com a variável v, olha. Quem é a primitiva? Quem é a primitiva aqui? Quem é a primitiva? Não, olhando para cá, já estou com a variável v. Já mudei de variável, lembra? Eu estava na variável t, do tempo. Meu limite de integração era o instante azinho e o instante bzinho. Mudei para uma nova variável v. Meus limites de integração já mudaram. Então, estou integrando em v agora, certo? Exatamente, v2 sobre 2. Então, isso dá m que multiplica. Bom, a primitiva aí é v2 sobre 2. Aí vou calcular ela, claro, em vb e va, certo? Vou botar assim para mim. A velocidade no instante b, a velocidade no instante a, então isso dá m, velocidade no instante b ao quadrado sobre 2, ou seja, o trabalho também pode ser visto como a variação da energia cinética, certo? A energia cinética no instante final menos a energia cinética no instante inicial. Tá legal? Então, vamos juntar as duas coisas. Então, pelo que vimos, estou supondo que minha força só depende da posição, né?
e que ela é a força resultante, tá? Então, o sistema está isolado, né? Porque a gente diz que o sistema está isolado. Então, você tem que o trabalho por um lado, vamos botar assim, ó, se U é igual a menos F, ou seja, um potencial, né? Se U é uma potencial para F, então o trabalho por um lado vai dar o U calculado no Azão, né? Que é o sigma de Azinho, menos o U calculado em Bzão, que é o sigma de Bzinho. Então, o trabalho por um lado é isso, a gente já tinha visto. E, por outro lado, isso dá a variação da energia cinética. Então, aqui você tira, né? Se você passar para cá esse lado, então vai ter energia potencial no instante Azinho, mais energia cinética, energia total, né? Que é a conservação de energia, certo? Legal, vocês já viram tudo isso no curso de Física 1, né? Não sei se todo mundo faz o curso aí. Bom, é claro que o sistema aqui teria que estar, né? Por exemplo, pensa naquele problema da mola, né? Você teria que estar num sistema, por exemplo, que não tem força de atrito, não tem nada, né? Aí você tem essa conservação de energia. Vamos pensar aqui só voltando ao exemplo da mola. Vamos lá, pensar naquele exemplo lá, a força dependia da posição e era menos kx, não é isso? Então, vamos lá, vamos botar o eixo, tinha um zero lá, que era a posição de repouso, né? Então, por exemplo, se eu pedisse para o cara calcular, se eu pedir para você calcular o trabalho da força exercido pela força elástica da mola, num deslocamento de x1 até x2, né? Qual o trabalho realizado pela força por F ao longo durante um deslocamento de x1 para x2. Bom, aí eu já sei que essa força é conservativa, se eu depende aqui da posição, ela tem uma primitiva, né? Quem é uma função potencial para ela? Diz aí. Quem é uma função U? Quem é uma primitiva desse cara? Digam aí. Quem é a primitiva desse cara? É menos kx2 sobre 2, isso. Então, se eu pegar U como sendo kx2 sobre 2, é uma função potencial, né? Energia potencial aí dessa força, né? Para F. Claro. Logo, esse trabalho você poderia calcular simplesmente, pensando aqui, por exemplo, só do ponto de vista espacial, né? A gente viu que, nesse caso, não depende do deslocamento. Então, esse trabalho se calcula simplesmente, né? Lembrando que esse cara não é a primitiva, ele é menos a primitiva, né? Então, isso dá U no x1, é o contrário, né? Menos U no x2, certo? Que dá, então, kx1 ao quadrado sobre 2 menos kx2. Então, fica assim, olha, vê se você concorda. x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado sobre 2.
certo? Repara, olha, se você tem o x1, observação, se o x1 e o x2 estão como aqui, né? Se você tem ambos positivos, mas o x2 maior do que o x1, quanto é que dá esse trabalho? Qual o sinal dele? Como está aqui, né? Esse trabalho fica negativo, certo? Concorda? Negativo. Faz sentido isso? O trabalho fica negativo? Faz sentido o trabalho da força ficar negativo aí nesse deslocamento? Faz, claro, né? Porque a força aqui vai estar sempre apontando no sentido oposto, né? Contra o movimento. Exatamente. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para... Sou um bom professor de física, mas pelo menos acho que é uma boa maneira de apresentar aí umas aplicações da substituição, né? Vocês vão voltar a esses temas no futuro aí. Deslocamentos espaciais são mais interessantes, né? Você tem trajetórias no espaço, tá? Bom, essa segunda parte da aula, deixa eu só tomar um cafezinho aqui. Então, nessa primeira parte, você tem a força gravitacional, essa força da mola, né? Coisas que só dependem da posição, né? Mas é claro, a maioria se você olhar realmente um sistema, em geral, ele tem força resultante, tem coisas conservativas e coisas dissipativas, né? Então, em geral, você não tem essa conservação de energia. Enfim, mas esse é um assunto para vocês lá no curso de física de vocês, tá? Aqui eu só queria fazer essa aplicação de integral, já que a gente está vendo o conceito de integral, e explorar um pouquinho a mudança de variável, tá? Que aparece. Vamos lá, agora eu queria voltar a um tema que foi o que motivou a gente lá no início do cálculo integral. Só vou simplesmente fazer uma generalização. Então, no final da aula aqui também não tem nenhuma novidade, tá? Mas é algo que aparece na ementa. Para mim, eu considero até que isso aqui a gente já fez. Eu vou só chamar a atenção para esse detalhe. Você pode usar a integral não só para calcular trabalho de uma força, pode calcular também a área entre curvas. Você sabia isso, né? A diferença do que a gente vai fazer aqui nessa parte final da aula, com relação ao que a gente já viu lá no início, é que a gente pode pensar do ponto de vista mais geral, né? Eu estou dizendo suponha que você tenha duas funções, dois gráficos, tá? Então, são duas curvas assim. Você tem, por exemplo, uma f de x e você tem uma função g que está abaixo dela, tá? Vou botar aqui assim, por exemplo. Aí não importa se está abaixo do eixo, se está acima, não importa. Aqui eu vou pegar a reta x igual a e x igual a b. Então, você tem uma região aí. Eu pergunto, como calcular a área da região R limitada? Ih, minha caneta está acabando. As canetas não duram muito, não. Limitada. Estão acabando todas, essa também. Tem que acabar o curso, porque acabaram as canetas. Limitada. Essa daqui também. Acabaram todas as minhas canetas pretas. Tem que continuar de azul. Pelas curvas. Y igual a f de x. Também já acabou essa. Não, minhas pretas todas acabaram. Vamos para azul. Y igual a f de x. Y igual a g de x. E as retas.
x igual a A e x igual a B. Tá? Supondo aqui, o que eu estou supondo mesmo é que a F está sempre acima aí da G. Como calcular? Respondam aí a pergunta. Isso é bem simples, né? Como é que calcula a área dessa região R? Que conta eu faço? Esse é o único... Qual é a conta que se faz aí, pessoal? É uma integral, com certeza, né? Mas qual a integral? É exatamente a integral da função f vezes a função g. Na verdade, não é uma coisa assim tão surpreendente, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente justifica bem esse negócio, né? É uma pena que não tem mais caneta preta. Como é que se justifica? A gente pode fazer o quê? Olha, a gente pode tomar uma partição. Vamos tomar uma partição no intervalo AB, né? No intervalo AB. E aí você pode pensar assim, olha... Eu vou... Eu tenho a minha... No intervalo, eu vou chamar isso aqui de x0. Aquela jogada, né? Dividir aqui em n pedaços iguais. Então, você tem a curva dada pelo gráfico da f, e você tem a curva dada pelo gráfico da g. Você fala, olha, para cada uma você poderia pegar essa região e dividir em faixas. Olha, você pegar essa primeira faixa, você vem aqui nesse ponto, ó, dividir em faixas, né? Para cada ponto você pensa na faixa. Vou tirar esse B daqui que está atrapalhando. Você fala, olha, eu quero aproximar a área de cada uma dessas faixas. E como você faria? Bom, para cada uma dessas faixas, você pode aproximar a área dela para cada i, né? Eu vou aproximar a área para cada i de 1 até n. Podemos aproximar a área da respectiva da faixa associada ao intervalo xi menos 1, xi, pela área de um retângulo, pela área. Como é que a gente faria? Você pode vir aqui, ó, vamos fazer outra figura para ter espaço, não ficar poluído demais. Vamos lá, você tem lá de cima, você tem de baixo. É a F e a G, né? Então, vamos pegar aqui nossa partição. Tem a nossa partiçãozinha. Vamos fazer mais detalhado.
É isso? Então, você tem que pensar nesse intervalinho aqui, olha. Pensar nesse intervalinho. A gente vai ter que fazer o mesmo para cada um, né? Nesse intervalinho, você pode fazer o quê? Você pode pegar um pontinho aí dentro, um ponto amostral, e pegar no seguinte retângulo. Você vem até o gráfico da F, fala, vou pegar aqui, vou até o gráfico da F aqui em cima, né? Até o gráfico da G, você pega esse retângulo. Você fala, olha, então esse retângulo vai estar aproximando a área no respectivo intervalo aqui da seguinte faixa, né? Seria a área dessa faixa, por exemplo. Tá? Então, aproxima a área da faixa pela área do retângulo. Portanto, a área... Logo, podemos aproximar a área de R. Vou somar, né? Eu vou somar. Quanto é que é a área de cada um dos retângulos? Olha, são vários intervalinhos, são N intervalinhos, mas a área de cada intervalinho é, bom, a base é ΔX. E a altura qual é? Bom, essa altura é esse tamanho, né? Então, dá exatamente a F desse ponto amostral. Vamos supor que esse ponto amostral eu vou chamar de XI estrela. Então, a altura é dada por F de XI estrela menos G de XI estrela. Todo mundo concorda? Então, a altura desse retângulo, vou escrever até mais para cá para dar espaço. A altura do retângulo ficou F de XI estrela menos G de XI estrela e a base é ΔX, tá? Aí eu aproximo somando todas as áreas desse retângulo, tá? Aí você fala, tá, beleza. Então, se você vai somar a área de cada um dos retângulos, né, um para cada faixa, você tem uma aproximação para a área. Então, como é que você define a área? Você define a área como um número que você obteria passando o limite, né? Definimos a área. Fazendo N tender a infinito. Essa aproximação fica bem melhor, né? Na verdade, você tem um valor exato. Então, a área fica definida como essa soma de Riemann vai convergir para uma integral, né? Essa soma discreta vira um... Né? Se o intervalo que eu particionei foi o AB. E aqui, a soma de Riemann da função f menos g. Então, certo? As bases, como se as bases ficassem infinitesimais e você tivesse a altura dos retângulos infinitesimais dado pela diferença. Todo mundo acompanhou aí o raciocínio? Diga, por favor. Tranquilo, né? Não tem nada demais. Vamos fazer só alguns exemplos aí e a gente encerra também. Eu vou lá comprar canetas. Vocês não sabem quanto eu gasto só com canetas, cara. Se vocês soubessem, vocês não faltariam às aulas. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Peguei os exemplos do nosso livro mesmo, tá? Vou voltar um pouco para o nosso livro aí nessa parte de integral. Quem está aí não falta, né? É verdade. Mas vocês, como são os únicos que estão aí, eu só posso dar bronca em vocês. Eu não posso dar bronca em quem não vem. Entendeu? Então, isso é uma coisa que os professores sempre fazem. Eles descontam a raiva nos alunos que vão. Os maus alunos, aqueles que não aparecem, que não quiser, eles nem ouvem a bronca. Beleza. Então, vamos lá. Determine a área da região limitada superiormente por y igual a x, inferiormente por y igual a x, e entre as retas
x igual a 0 e x igual a 1. Vou fazer a figura aí. Um pouco a cor de caneta. Chato, né? Então, vamos lá. Y igual a EX exponencial. Sim, né? A função cresce direto. Não é função exponencial. Como eu estou entre a reta x igual a 0 e x igual a 1, do lado de cá, não me interessa. E a reta y igual a x. Certo? Então tem que pegar aqui a reta x igual a 1. Vou pegar aqui a reta x igual a 1. Vai limitar aqui lateralmente. Para cá, não pontilhar também. Então, y igual a x. E aqui, y igual a x. Bom, então ele quer a região, a área dessa região, certo? Se a gente não errou nada, ou seja, se de fato a função exponencial está acima da função x, né? Usando o quê? Depois eu vou querer que você me dê um argumento, né? Mas eu vou usar que a exponencial de x fica acima da função x para todo x entre 0 e 1. Depois eu vou pedir uma explicação melhor, mas por enquanto vamos usar isso. Quem é a área, então? Bom, aí a conta é ridícula, né? Como é que fica a área? A área dessa região fica integral de 0 até 1. Função que está por cima, exponencial de x, menos a função que está por baixo. Certo? Então, primitiva disso dá a própria x, e aqui dá x2 sobre 2. Tudo isso calculado em 1, em 0. Exercício. A conta é muito fácil, né? Não tem o que fazer aqui. E a pergunta isso aqui é muito óbvio? Bom, eu desenhei assim, mas isso é óbvio? Eu posso afirmar de fato isso? Isso é a única parte que você tem que pensar um pouco nesse exercício. Isso é verdade? O que você acha? Como é que você veria isso? Você vai continuar tendo problemas. Você vai ficar com x maior que a ln de x. É uma maneira de fazer? Vou dar uma sugestão aqui para você, se você não se convenceu, você pode se convencer assim, olha, vê se você concorda. Mostrar que esse é maior do que esse é mostrar que a diferença deles é positiva, certo? Então, eu vou pegar a função h, que é a diferença. Vou pegar a função h, que é a diferença deles. Eu quero mostrar que h é positivo para todo x maior entre 0 e 1, né? Para todo x entre 0 e 1. Tem um jeito de fazer isso, quer ver? Ó? Primeiro, você observa que o h de 0 quanto é? 1 menos 0, que é 1. Então, é positivo. E depois você vai reparar o seguinte, ó, essa função ela é crescente. Essa função é crescente, portanto, se ela vale 1 no 0, depois ela vai valer mais do que 1. Certo? Repara. Quanto é que dá a derivada? A derivada é a própria exponencial menos 1. Repara que isso aqui, olha, como a função exponencial é crescente, isso é maior ou igual a 1. Certo? Então, assim, isso na verdade é positivo se você pegar no intervalo aberto, por exemplo. Certo? Então, a gente sabe que se isso é verdade, a função é crescente, né? Logo, h é crescente. E se ela vale 1 no 0, e assim, h de x, na verdade, é maior do que 1, né? Todo mundo concorda com esse meu argumento? Você tem aí algumas ferramentas já
Tranquilo, né? Um argumento possível aí para você se convencer. Vamos ver outro exercício aí. Determine a área delimitada pelas parábolas y igual a x2 e y igual a 2x menos x2. Tá? Bom, repara que essa parábola aqui, posso desenhar também, se você põe o x em evidência, dá 2 menos x, certo? Então, como é que fica o desenho aí da região, né? Vamos botar no meio. Você tem a primeira parábola, y igual a x2, e você tem essa segunda parábola. Quem são os zeros aqui? Um é o 0 e o outro é o 2, né? Você tem, ela passa aqui no 0 e passa no 2. Você tem aí a parábolazinha. Certo? Então, o que é a região delimitada, pessoal? Olha, não é aqui. Essa região, repara, ela nem fica limitada, ela está aberta, ó, aqui também. A única região que está, de fato, limitada pelas duas é essa daqui, tá? Então, às vezes o exercício escreve, quando ele escreve assim, termine a área da região limitada e tal. Aí é a área limitada mesmo, tá? Aqui você também está ilimitado, tá vendo? A região que importa é essa. Então, para você fazer a conta, o que você vai precisar descobrir, pessoal? O que está faltando descobrir? Está faltando descobrir esse camarada aqui, né? Tá certo? Você precisa descobrir esse cara. Quanto é que vale esse camaradinho aqui? Coordenada x dele, certo? Como é que eu faço para descobrir, pessoal? O que vocês têm que fazer? O que a pessoa tem que fazer para descobrir esse valor? Você fala assim, olha, você está buscando os pontos de interseção, né? Os pontos de interseção das duas curvas. Você fala, como é que eu calculo os pontos de interseção, né? Você fala, o que é um ponto de interseção? Você está buscando um ponto. Você está buscando, sei lá, um ponto P, está buscando um P com coordenadas, sei lá, x e y, que satisfazem as duas parábolas ao mesmo tempo, né? As duas equações ao mesmo tempo, essa e essa, né? Cujas coordenadas satisfazem as duas equações, tá? Cujas coordenadas x e y satisfazem as duas equações. Então, você vai ter, olhando para as coordenadas dele, ela vai satisfazer o y vai ser igual a x2 e, ao mesmo tempo, o y vai ser igual a isso. Portanto, você tem que satisfazer que x2 tem que ser igual a x, é isso aqui, né? 2x menos x2. Todo mundo entende isso? Certo? Igualou isso, igualou, exatamente. As coordenadas dele satisfazem as duas, em particular, x2 tem que ser igual a 2x menos x2. E aí você descobre os valores das coordenadas x dos pontos de interseção. Como é que fica isso aqui? Fica 2x2 menos 2x igual a 0. Tá acabando a caneta azul também. Vou pegar 9. Isso dá 2x. Fica x menos 2 igual a 0. Então, você tem duas soluções aí. Uma é o x igual a 0. E não, aqui é 1. Né? Aqui é 1. E a outra, o x igual a 1. Então, tem dois pontos aí. Você tem um P0, né? E P1. A coordenada x é 0. Aí, como é que eu descubro a coordenada y? Aí você pode ir nas duas equações, tanto faz, né?
Então, para x igual a 0, a coordenada y vai valer 0. E para x igual a 1, a coordenada y vai valer 1. Tranquilo? Bom, esse ponto a gente já sabia, né? Então, esse aqui, olha, é 1, né? É claro, aqui a gente também descobriu a coordenada y, mas nem precisava, né? Ponto da área, então. A área é dada por integral de 0 até 1, certo? Função que está por cima, que é essa parábola aqui, a parábola 2x menos 2. Menos a função que está por baixo, que é a função vermelha, que é a função x. Isso aqui é muito fácil, eu me recuso a fazer. Eu deixo como exercício, tá? Não tinha muito fácil. Então, a observação que eu vou fazer é a seguinte, olha. Então, quando o cara falar assim, ó, dê a área da região limitada por duas curvas, né? Dê a área da região limitada por duas curvas. Bom, o que você tem que fazer, né? Você vai ter que... Digamos, você pode ter uma função assim, ó. E a outra pode ser, sei lá, pode ser assim. Né? Aí pode, inclusive, colocar aí, por exemplo, entre duas retas também, né? Entre a reta x igual a x igual a b, ele pode fazer isso também. Digamos que ele te pedisse isso, né? Você poderia ter que calcular a área desse limitada pelas curvas e entre as retas x igual a e x igual a b, por exemplo. Imagina se você tivesse que fazer isso, né? Você teria que calcular esses pontos de interseção, né? Vamos chamar essa vermelha de F. E a verde eu vou chamar de G. Esse verde não é verde, né? Ele no papel fica verde, mas quando eu olho na câmera eu acho que ele fica mais para preto do que para verde. Vocês enxergam ele esverdeado, essa curva aqui? Não, né? Bem de leve, né? Por isso que eu tenho que comprar preta, porque eu fico com a preta, azul e verde. Senão fica pouca cor. Mas, enfim, aí você teria que achar esses pontos de interseção, né? E achar esses pontos de interseção... Para achar a interseção das curvas, devemos resolver uma equação, né? Devemos igualar, né? O ponto está na interseção quando satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Em particular, você vai ter coordenada x dos pontos de interseção vai satisfazer isso. Olha. Equivalente a achar zero. É só você pode escrever assim, passar para o mesmo lado. Tá? O que eu estou dizendo é achar zero de uma função, né? Ou resolver uma equação desse tipo, pode ser muito difícil ou impossível de se fazer manualmente. Tá? Então, em muitos casos, a gente vai ter que, de fato, necessitar de algum algoritmo para obter uma aproximação de uma raiz. Né? A gente viu um deles, é o método da abscissão. Vocês lembram dele? Vocês viram? Tem outro, tem método de Newton. Você poderia tentar resolver de forma aproximada. Tá? Mas, se você conseguir resolver explicitamente, aí você acha esses dois caras aqui. Ó, né? Então, neste contexto, imagina que você achou esses pontos de interseção. Né? Aí você tem outro problema. Digamos que você achou os pontos de interseção, falou, bom, eu achei todos os pontos de interseção, né? Então, digamos que você achou, que você encontrou, deu muita sorte, conseguiu resolver a equação,
todos os pontos de interseção das curvas y igual a f e y igual a g com x entre A e B, por exemplo, né? Então, você achou todos os pontos de interseção. Ainda assim, se você não conhece o gráfico, você poderia se perguntar, bom, aqui entre A, imagina que você não conhece esse gráfico, né? Aqui entre A e x1, quem será que está por cima? Será que é a F ou será que é a G? O que você poderia fazer para testar, sem ter que plotar o gráfico? Você fala assim, olha, eu já sei que conheço todos os pontos de interseção. São só esses dois, por exemplo. Aí você fala, tá, mas eu ainda não conheço bem o gráfico. Aí você fala, como é que eu poderia testar quem está por cima e quem está por baixo? Você pode ter uma maneira bem tranquila, que é usando a continuidade. Se você está com funções contínuas, você pode, inclusive, fazer um teste bem simples mesmo. Você poderia simplesmente falar, olha, eu vou pegar um ponto aqui e vejo quem está em cima. Se a F dele, vou pegar um ponto de teste aqui, ó, vou chamar aqui de teste 1, T1. Aí eu vejo quem será que é maior, F de T1 ou G de T1? Aí você fala assim, olha, fiz a conta aqui e a F de T1 ficou maior que a G de T1. Aí eu digo assim, olha, então é porque nesse intervalo a F está acima da G. Por que eu posso afirmar isso, sem mesmo conhecer o gráfico? Bom, porque imagina que para esse T1 a F ficou acima. Então, F de T1 ficou acima da G de T1. Você fala assim, será que poderia existir um outro valor aqui, um T2, onde a coisa se invertesse? Ou seja, a G de T2 ficar acima da... Aí você fala, olha, se isso ocorresse, pelo teorema do valor intermediário, vou deixar você pensar, os gráficos teriam que se cruzar ali no meio, se inverteu, né? No T1 a F está em cima, no T2 a F está embaixo, os gráficos teriam que se cruzar. E você sabe que aqui entre esses não tem mais ponto de interseção. Tá? Então, acho que você já entendeu o que eu estou falando. Se F e G forem contínuos, podemos tomar pontos de teste, né? Para saber quem é maior, qual função é maior em cada intervalo. E a base desse teste que eu estou falando é o teorema do valor intermediário, tá? Diga aí se vocês entenderam o que eu falei. Deu para entender? Fala, olha, eu tenho certeza que não tem interseção aqui. Então, se aqui no T1 a F está acima, qualquer outro valor ela tem que continuar acima. Porque se invertesse, teria que se cruzar entre os dois. Deu para entender? Então, você pode, como você já sabe que aqui os intervalos importantes são AX1, X1, X2 e X2B. E aí você poderia testar em cada um deles. Então, neste exemplo, você poderia testar uma vez identificada. Como é que ficaria nesta figura, neste exemplo específico? Na ilustração, no exemplo ilustrado, o que você teria que fazer para calcular a área, né? A área A seria igual ao quê? Bom, você teria que de A até x1, a função f está acima. Então, você faria integral de A até x1. Aqui a f está acima, então é f de x menos g de x. Bom, aí entre x1 e x2, aí troca, né? Então, você somaria o integral de x1 e x2. Você já verificou que a g está em cima, então ficaria g de x menos f de x dx. E ainda tem esse terceiro pedaço, né? Que a f volta a ficar para cima. Então, integral x2 até b de f menos a g. Beleza? Você vai calcular separadamente. Tá legal? Deu para entender o que está sendo feito aqui?
Uma outra observação é a seguinte, olha, se você quiser fazer tudo de forma aproximada, né? Acho que você não consegue calcular esse x1, não consegue calcular esse x2, e aí você está querendo calcular. Você fala, pô, as coisas devem se intersectar de alguma forma, mas eu não estou conseguindo calcular. Você poderia tentar fazer um processo aproximativo, reparando que é o seguinte, a área seria justamente integrar de A até B, vê se você concorda, a função módulo. É exatamente isso, né? Sendo que o que eu fiz aqui em cima foi abrir em cada intervalinho onde ocorrem as mudanças. Você concorda? Isso aqui de cima nada mais é que isso, só que já abrindo, uma vez que eu localizei os pontos, tá? Se você não localizou os pontos, você poderia fazer essa integral, por exemplo, fazendo somas de rima e achar uma aproximação para o valor da área, deu para entender? Sem ter que encontrar necessariamente os pontos ali no meio. Tá claro? Isso daqui é a mesma coisa, só que aqui eu abri. Eu peguei esse troço e abri. Integrais. Abri o módulo. Vou fazer mais um exercíciozinho. Essa parte é muito tranquila, né? Determine a área limitada pelas curvas y igual a seno x, y igual a cosseno x, x igual a zero e x é igual a π sobre 2. Então, vamos lá. Tentar entender a região, né? Aqui é a função seno. A função seno no zero vale 0, em π sobre 2 ela vale 1. Então, a função seno tem uma cara assim, né? π sobre 2 vale 1. E a função cosseno? A função cosseno no zero vale 1 e no x vale, no π sobre 2 vale 0. Então, ela tem... Certo? E ainda tem essas duas retas. Essa é essa daqui, né? O próprio eixo y. E essa reta, então, vou botar ela aqui. Então, a área da região limitada por essas curvas são esse camarada aqui, né? Tem dois pedaços. Certo? Repara que se você pegar alguém aqui embaixo, ele vai embora. Ele não está limitado por essas curvas. A região é justamente essa borboletinha aí. Então, como é que é a interseção dessas duas curvas? Eu preciso descobrir justamente quem é esse pontinho. Certo? Então, o ponto de interseção aí, lembrando, eu estou com um valor de x restrito, né? Que essas curvas vão se intersectar várias vezes em outros lugares, mas nesse intervalinho eu tenho que resolver a equação seno de x igual a cosseno de x, mais com x no intervalo 0 e sobre 2. Qual é o valor, pessoal? Só tem um de fato, né? Qual é o valor? Qual é o valor aqui dentro? É o π sobre 4. Né? Tá? Será que não tem outro mesmo? Será que não tem outro? Exercício. Se convença que de fato só tem esse. Tenta esquecer o gráfico. Como é que você se convenceria que só tem esse ponto mesmo? Né? Vou deixar para você pensar. Então, aqui é o único ponto de interseção de fato. Você conhece o gráfico, né? Bom, então, o que acontece? Vou deixar você se convencer que ele é o único nesse intervalo. A área fica integral de 0 até o π sobre 4. Quem está acima? Lembrando que a função em vermelho é o seno, né?
Ah, não. Em vermelho é o cosseno. E aí em verde é o seno. Então, do 0 a π sobre 4, quem está em cima é o cosseno. E do π sobre 4 até o π sobre 2, quem está em cima é o seno. Certo? Muito fácil também, né? Exercício. Você treinar aí o teorema fundamental do cálculo, tá? Certo? Então, olha, essa segunda parte da aula é muito simples, só uma observação. Essa segunda parte da aula, muito simples, né? Lembra, a gente já tinha feito a área, né? O que a gente tinha feito, repara, na primeira aula, se você concorda comigo, na primeira aula de integral, a gente tinha falado assim, ah, não, quando você está integrando em AB, quando a função f é positiva, né? Você tinha a função f positiva, né? Você falava, olha, se a função f é positiva, e você quer integrar de A até B, isso dá a área ali. Claro, que você pode ver esse caso é como se você estivesse integrando entre a curva y igual a f de x e a função aí a função g como sendo justamente a função g de x igual a zero, identicamente zero, tá? É como se você estivesse fazendo a área entre essa curva e essa. Então, o que a gente fez na aula de hoje foi simplesmente falar, olha, vamos generalizar isso, né? Quando eu tenho uma função v, f, que está acima de uma função g, a área entre as duas, e essas duas retas, que são x igual a x igual a b, a área é a integral da diferença, né? Nesse caso aqui, da primeira aula, você faz a integral da diferença. Bom, a função f menos a função nula. Então, você obtém a integral. O que a gente fez, né? O que a gente fez na aula de hoje foi simplesmente generalizar. Ficou claro isso? Está bem claro? Você tem a f por cima. Última observação, só para a gente acabar a aula. Observação é, às vezes, é mais conveniente integrar com respeito à variável y. O que eu estou falando? Vamos pegar um exemplo. Eu estou falando, olha. Felipe tá. Não, esquenta não, cara. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo, o último exemplo para ficar claro. Determine a área entre as curvas y igual a x menos 1 e y2 igual a 2x mais 6. Bom, aí aqui, olha, se você for traçar esse negócio, você percebe que isso é uma parábola. Tá? Você pode escrever assim, olha, você pode escrever as duas. Você pode reescrever as duas com o x em função de y. Então, você pode escrever com x dado por y mais 1. E aqui, olha, é uma parábola ao contrário, né? Que o termo quadrático é o y, né? Então, você pode escrever como x igual... Aí fica y2 menos 6 e depois divide tudo por 2. Então, fica y2 sobre 2 menos 3. Então, como é que são essas figuras, né? Como é que são essas curvas? Como é que fica a coisa? Bom, se você pensar nessa parábola aqui, olha, isso é uma parábola, né? Até ao contrário, deixa eu fazer ela assim. Então, está aqui a parábola x igual a... Pensa nisso aqui como sendo uma função f de y
Deixa eu botar aqui. Eu não sei onde é que está aqui exatamente. Tá assim. Essa outra função aqui é a retinha, né? Essa daqui é o x igual a g de y. Igual a y mais 1. Então, a área que você está querendo, se você concorda, a área é essa área aqui, olha. Né? Se você tentar fazer a integral com relação a x, vê se você concorda. Você teria que falar, eu vou calcular aqui, vou pegar esse ponto, aí vou fazer uma reta e vou integrar dessa função até essa. Olha que chatice, né? Então, você pode perceber o seguinte, olha aqui, se eu descobrir esses pontos de interseção aqui, olha, a coordenada y deles, então eu posso integrar nesse intervalo. Aí eu vou integrar dessa função, essa função menos essa. Lembrando que o sentido positivo é para lá, né? Então, essa daqui é maior do que esta daqui. Certo? Deu para entender? Então, vamos fazer a continha. Como é que eu faço a interseção? Mesmo esquema, né? Pontos de interseção. Vou igualar essas duas coisas. Y mais 1. Tá? Vou multiplicar isso tudo por 2. Para tirar esse denominador, fica 2y mais 2 igual a y2 menos 6. Então, isso é equivalente a y2 menos 2y menos 6. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Igual a 0. Tá? Beleza. Quem são as raízes desse cara? Quem são as raízes? Y igual a? Bom, a soma tem que dar 2 e o produto menos 8. Então, é y igual a 4 e y igual a menos 2, certo? Então, você descobriu essas duas coordenadas. Ó. Aqui é o menos 2 e aqui é o 4. Então, como é que fica a área, pessoal? A área é a área dessa região, né? Então, a área... Vou integrar com relação à variável y. Então, fica integral. O y variando de menos 2 até 4. Quem é a função que está acima, pessoal? É essa função g ou essa função f? Quem é que está acima? É a g, né? Então, fica y mais 1 menos essa daqui que está por baixo, tá? Lembre-se que está crescendo para cá, tá? Então, essa está por cima e essa está por baixo. Então, y2 sobre 2 menos 3 dy. Tá? O resto é tranquilo, né? O resto é exercício. Tá bacana, pessoal? Vou parar a gravação e nós conversamos mais um pouquinho.